Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa aventura no com os entretenimentos dos nervos cranianos, né? Os pares de nervos cranianos. E desinformando, né, essa unidade, a gente tem a atenção dos ramos, né? Esses ramos eles se bifurcam, se dividem e se instalam a partir do decaimento, né? O decaimento, porém, a gente tem que entender que esse nervo ele é o tempo todo carregado. Só que quando a gente sofre pressão em algum lugar, a gente bloqueia a carga, a gente consegue sedar a carga em algum lugar e, logicamente, em outro lugar a carga aumenta. Vamos ver isso? Isso é muito interessante sobre os pares de nervos. E às vezes leva a reflexão para poder olhar nesse sentido. Deixa eu ver. Execução, tem tensão. Isso aqui. Então vamos interrogar sobre isso. Aqui, ó. Antes de iniciar o processo de aprendizado do nervo, a gente vai interpretar o nervo. E aqui o que acontece? Vamos supor que a gente está preenchido. O que é estar preenchido? É que a gente está assim, ó, né? Então olha que legal. Vamos supor que isso aqui é o nervo, né? E essa unidade nervosa, ela só é nervosa porque ela tem essa carguinha aqui, ó. Ela tem essa carguinha, né? E aí ela fica nervosa. Na verdade eu vou mudar a cor porque nas lojas de conhecimentos geralmente eles desenvolvem melhor esse raciocínio com essa cor, né? Então pintamos aqui e aí o tempo todo os seus nervos eles estão assim, né? E aí o que acontece? Acontece que essa parte aqui, ó, ela vai se bifurcando. Aqui, ó. A gente tem bifurcações. A gente chama isso no percursos das direções, né, de cruzamento. A gente tem os cruzamentos dos nervos. E aí esses cruzamentos, né, são esses pontos aqui, ó. E aí esses cruzamentos, a gente tem o empuxo da pressão. O empuxo da pressão, ela consegue determinar entre graus de altura, a entrega de despressão, né? Então a pressão ela funciona com a altura. Quer ver? Eu vou redimensionar esse desenho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse objeto, vou endireitar ele no seguinte.
Parece que ele já tá agrupado, né? Vamos ver. Não, não tá agrupado. Ah, é por causa disso aqui, ó. Então, olha que legal. Isso aqui é o seu nervo, né? E aí esse seu nervo, acho que não vou conseguir. Deixa eu ver, será que dá? Ah, deu. Agora sim, né? Veja bem. E aqui, essa bifurcação, ela tem um contexto, é uma relação de empuxo. O empuxo, nesse sentido, ele vai fazer, a partir de contrações, derivações nesses eixos, nesses cruzamentos. Então você tem sempre esses asteriscos, né, se comportando dentro de você. E aí o que acontece? Quando muito asterisco vai para uma região, né, quer dizer que tem uma região entupida. Então quando tem um top dentro de você, você fica nervoso. Então esse é o diálogo do organismo. Um top quer dizer que um desentope. Então se você entopir aqui, ó, você vai ter aqui, ó, o aumento relativo daqui e daqui. Entendeu? E aí o que esse nervoso quer dizer? Quer dizer que tem um excesso de carga. Esse excesso de carga, ele coloca todas as células a se descarregarem para esse excesso. Né? E aí isso gera uma certa tremosia, um certo tremor dentro de você. Quando a gente consegue drenar esse tremor, quer dizer que a gente cria condicionamento na fibra nervosa ou na descontração desse empuxo. Então a gente consegue dirigir o empuxo por descontração. Se a gente desencontra uma vez, a segunda fica mais fácil. E se você faz muitas vezes, você encontra até mesmo no segundo, né? Ou na cegueira, né? Você encontra automaticamente. E é assim que estamos. Só que não sintonizamos estar, porque nós, sobre essa autoridade, a gente dita a relevância. Então nós temos um ditador de relevância. Esse ditador de relevância é o que coopera para os seres se dizerem que são algo sobre determinado receptor de relevância, ou até mesmo instalarem relevância sobre alguém ou sobre algo que ele diz julgar, por top, por atopelamento, né? Você tem o atopelamento por diversas formas, né? Mas a forma natural é a forma desnervosa, desse dígito nervoso, beleza?
E se vocês voltarem no compreendimento que a gente tem desenvolvido aqui, ó, desinvestido aqui, você vai ver na playlist todos os pares de nervos já em ordem, né? Vamos ver aqui, ó, nervos. Olha que legal. Nervos, tá vendo? Eles são representados em amarelo. Então a diferença de asteriscos que estão na integração descarregando por edifício de adaptação, de conter carga, esses nervos aqui, ó, a diferença causa o choque ou a sensação. Então, que está sempre carregado, né? Então, a sua unidade, o seu 1 está carregado. E aí, quando você sofre um processo patológico, quer dizer que os seus nervos, eles diminuem a carga, né? Você fica com menos carga. Menos ou mais carga do que o 1, né? Você fica com mais ou menos carga. Isso é um processo patológico. E aí você tem que cuidar da razão equilíbrio, da razão homeostática. E aí o que acontece? Quem busca ela é a sensação, por automatismo, de acusação nervosa. Porque o aumento ou a diminuição do volume de asteriscos, que aqui eu represento como cargas, causa a depressão, né? O destemperamento do seu organismo, causa um estado de irrelevância, né? E aí a gente precisa de voltar à relevância, de voltar o organismo ao asterisco de estar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse atropelamento aqui, ó, principalmente com os dados de consideração de estar pela mente, né? Porque tem gente que quer estar pela nossa mente, se distorcendo por acreditar que tem motivo ou tem resolução de descarga para, em nervo, cuidar desses tops, ou seja, desses passeios, desses relevos de nos ter em vaga, né? Tô brincando. Em vago. Agora sim. Por quê? Porque em vago. Porque vago é o 10º par de nervo craniano que a gente vai estudar. Então vamos lá. Nervo vago. Ele controla as funções involuntárias do corpo. E uma vez que contém tantas fibras sensoriais como motoras, é responsável por sensações e por movimentos, e gera funções corporais como ritmo cardíaco e pressão arterial. Top demais, né? Top demais. Vamos ver que imagens, nervo vago. Então ele é como se fosse, ó, uma engrenagem que terminalmente se cumpre das ações de elevar as ações a um terminal de ritmo autônomo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que existe, se eu tenho uma unidade carregada de asteriscos, que a gente está falando que é carga, né? A descarga dessa carga,
assentida. Então a gente tem a notação dessa descarga. E aí, quando a gente sente, quer dizer que tem um problema, uma questão, um top de escala, né? E aí a gente nota dessa escala e diz em top a sensação que ela intromete asteriscos na área ou eixo corpóreo que nos encontramos, né? E aonde que está a automaticidade nisso, né? A automaticidade está na precisão de volume. O volume da carga, né? Ele precisa, a fibra, ela não consegue, a fibra do volume da fibra. Por quê? A fibra conduz corrente no nosso interior. E aí essa corrente ela é dessa forma aqui, ó. Vamos ver aqui. Impulso nervoso. Não. Deixa eu ver, nervoso. Será que é isso? Acho que é isso mesmo. Impulso nervoso. Então a gente tem esse dado aqui, ó. É a transmissão nervosa, transmissão sináptica, impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele manda gradientes de moléculas que foram afinadas para preencher a fibra, né? É a partir de destilação fracionada e de transporte entre células. Então as células, por filtros celulares, elas comportam determinadas moléculas e o produto desse comportamento gera descarga nervosa a partir dessa fibra. E aí é mais ou menos isso aqui, ó. Então sabe aqueles poderes que a gente vê muito em revistas, né? A gente tem esse poder, né, dimensionado assim, a partir da sensação. E a sensação, ela faz conjunto sináptico, né? Tá vendo essa repartição aqui, ó? A gente tem a fenda sináptica, tá? E aí a gente tem um neurônio motor que desafina a fenda, desafina a fenda, desafirma a fenda para que ela recepcione determinadas moléculas, né? Aqui a gente tem sódio, potássio, acetilcolina. E aí, quando a recepção acontece, a sensação, né, a diferença de carga acontece. E aí essa diferença, ela desafibra, ela desarma a rima muscular por desfibrilar uma carguinha, consumir ou aumentar a carga, né?
carga. Carguinha, vou pôr um carguinha. Então a gente tem um gráfico aqui, ó, que mostra, ó, gráfico de atividade do Axônio. Então, olha só. Geralmente ele tá normal. Aí quando ele tem um estímulo, o axônio aqui, ó, é por milissegundos. Vamos pegar esse ali. Vamos pegar esse daqui. Milivolts. 70. Vamos pegar esse aqui, essa representação. Uma representação teórica. Despolarização é o evento que denomina o efeito da recepção de carga de um neurônio para outro, ou de um neurônio para um músculo, uma fibra. Despolarização é a hiperpolarização. Ocorre quando canais de íons de membrana se abrem ou se fecham, alterando a capacidade de um íon em particular entrar ou sair na célula. Então, de forma representativa, a gente vai ter a parede celular. E aí nessa parede celular, o que acontece? De repente, a pressão aqui, ó, fora, ela fica menor do que a pressão de dentro. E aí geralmente esse ambiente dispersivo, ou seja, desenervado por várias moléculas, ele quer o equilíbrio. Lembrem, o equilíbrio sempre. O equilíbrio é a homeostase. Então a homeostase aqui seria o status de equilíbrio. Quando desequilibra, né, a fenda, a membrana, ela se abre e íons de dentro vão para fora e de fora vão para dentro, né? Geralmente íons de potássio, né? Deixa eu ver aqui. Impulso nervoso. Aqui, ó. A membrana plasmática do axônio bombeia sódio para o meio externo e ao mesmo tempo transfere íons potássio para o meio interior. Então você tem Na saindo, sai e K mais entra, né? E aí o que acontece quando o K mais entra? Potássio entra. Acontece a polarização, a despolarização. A despolarização é a mesma coisa que você tem uma corda e a corda fazer assim, ó, né? Ou você bater na corda aqui, ó, você causar você dá um estímulo aqui na corda, um vetor aqui, ó, e aí esse vetor levar a corda para cá e fazer assim, ó, com ela. Essa corda ela vai voltar por elasticidade e vai fazer assim, ó. E isso aqui, ó, vai decair somando aqui, ó, no músculo. Se você quiser levar todas essas fibras aqui, ó, para esse pente aqui, ó, o que você tem que fazer? Você tem que agitar, continuar batendo aqui por pulso. Então você tem que fazer um pulso nervoso. Esse pulso nervoso vai conseguir
aumentar aqui, ó, e gradativamente aumentar aqui até conseguir fazer um pulso, fazer o pulso ficar totalmente plano. Então você tem um plano de pulso, sabia? E esse plano de pulso, ele tem em alguns órgãos um sistema organizado para manter esse plano. Esses órgãos são órgãos muito especiais, por exemplo, o coração, que ele tem um gradiente de adaptação nervosa. Ele é o terminal de nervos para ele nunca parar de bater, para nunca parar. Nunca é no sentido patológico da razão, né? Ou do pulso. Então, esse pulso ele é controlado também com a razão vetorial de carga que chega em determinado lugar. Então, no coração a gente tem, por exemplo, o nódo sinoatrial. Aqui, ó. Nódo sinoatrial. Esse nódo sinoatrial é uma especialização, é um terminal que marca o passo, né? Você tem esse plano de pulso, o marca-passo do coração. E isso gera uma certa relevância, é o que a gente chama de automatismo, condicionado a essa gerência de fibras. Lembrando que a gente está sempre carregado, e quando a gente não está, o ambiente avisa e a gente acaba ficando por conta desse aviso limitado em tempo para reabastecer. Então, o aviso nos programa em tempo de acordar, fonte ao organismo. E essa fonte desorganizar o organismo, destemperando ele na sua condição de se elevar ao normal. Então, o aviso, ele é a diferença que ocorre no organismo dessas patas de forma, né? Desses pulsos de forma. Que legal, não é? E esses pulsos, eles são gerenciados por essas elevações de sensações criadas ou instaladas por nossas ações. Então, é incrível, né? O nervo vago, 10º par craniano, é o maior e mais complexo dos nervos cranianos. Ele difere dos outros pares cranianos por inervar principalmente órgãos do tórax, do abdômen, em menor proporção da cabeça e do pescoço. Então, a gente tem essa diferença, olha só. O nervo lá do crânio vem para cá, para as linhas de órgãos gerais, né? Bastante bacana, né? Olha só, o nervo sai daqui do bulbo, dessa parte que controla o equilíbrio, e vai desequilibrando em nervo, vai entregando informação de feedback de carga para esses órgãos. E aí a gente tem essa diferença. O nome vago se justifica por ele ser um nervo errante que desce até o abdômen. Então, vamos lá. Vago. Desce ao abdômen.
Mas isso deve ter um motivo, né? Ele também é chamado de 10º nervo craniano, por ser o 10º nervo a emergir do encéfalo de cranial para caudal. Então a gente tem essa ordem, né? Ordem. E aí a ordem é bom ter esses pontos de rendimento. O nervo vago é um representante do sistema nervoso parasimpático. Ele é responsável por reduzir frequência cardíaca, aqui, ó, menos P, regular a respiração, um pouquinho o pulmão assim, e a atividade dos órgãos do sistema digestivo, descansar e digerir, né? Então um pouquinho. Então aqui, ó, nariz, boca e coração. A gente pode pôr até a orelha aqui, ó. Não tem problema não. Vamos lá. Núcleos. Núcleo dorsal envia fibras parasimpáticas ao intestino. Núcleo ambíguo envia fibras eferentes motoras. Essa questão de núcleo a gente tem que pegar uma imagem. Núcleos. Aqui, ó. Voltando. Núcleo dorsal. Dorso. Glândulo. Ramo articulado. Núcleo ambíguo. Mas será que tá em outra imagem? Plexo. Núcleo dorsal. Deve estar nessa imagem mesmo. Caramba. Voltando. Núcleos. Vamos lá. Aqui a gente tem um núcleo, né? E aí o núcleo, ó, dorsal envia fibras parasimpáticas ao intestino. Então a gente vai ter fibras sendo levadas ao intestino. É só ver aqui a fibra que vai para o intestino nessa imagem aqui. Intestino aqui, ó, plexo intermesentérico, intestino, pancreático, gânglio mesentérico superior, tá achando difícil. Ver, núcleo dorsal envia fibras. Núcleo ambíguo envia fibras eferentes motoras
motoras é músculo, né? E parasimpáticas para o coração. Núcleo ambíguo. Ele aqui, ó. Agora sim. Esse núcleo aqui. Núcleo solitário. Recebe fibras aferentes gustativas especiais da língua e fibras viscerais eferentes de alguns órgãos. Solitário. Ele vai receber fibras aferentes da língua e fibras viscerais eferentes dos órgãos. O espinhal trigêmeo recebe fibras eferentes sensitivas gerais. Que doido isso aqui, né? Eles estão coloridos aqui na imagem, ó. Esse aqui tá meio de rosa aqui, ó. Então a gente tem um mapa desses núcleos. Os ramos, ó. Os ramos, como a gente falou. Fossa jugular, ramos meníngeos e auricular. Fossa jugular. A gente vai ter, ó. Nessa fossa jugular a gente vai ter os ramos meníngeos. Fossa jugular. Essa daqui, ó. Ramos meníngeos e ramos auriculares. Os auriculares aqui. Auriculares. Pescoço, nervos faríngeo, laringe superior e laríngeo recorrente. Ramos cardíaco superior. Tórax, nervo cardíaco inferior, ramos brônquios. Então aqui a gente tem uma série de ramos e os locais de inervação deles, ó. Aferente sensitivo geral, aferente visceral. Não vou notar-me a essa questão agora. Só sobre esse entendimento aqui de que eles inervam de maneira muito complexa esses órgãos aqui, né? A partir dos ramos e das instalações. O nervo vago se associa principalmente com a divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Entretanto, também sofre influência do sistema nervoso simpático, através dos quimiorreceptores periféricos. Esse é um nervo misto, já que contém tanto fibras eferentes sensitivas como aferentes motoras. Isso significa que ele é responsável não só por levar sinais motores aos órgãos que inerva, mas também transportar informações sensitivas desses órgãos de volta ao sistema nervoso central. Olha só que responsabilidade. Então ele tem um sistema de feedback, um sistema de balança, né? Por ser misto, ele consegue entregar movimento e sensibilidade para gerir comportamentos, ou seja, ele consegue escolher melhor a adequação lógica de descarga muscular, né? Que habilidade, né? A gente tem, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já instala aqui, ó, sobre o músculo. A gente tem um músculo e aí a gente tem o nervo. A gente tem instalações aqui, ó, de controles difracionados. A gente tem barrinhas de controle. Por quê? A gente meio que faz um ponto de controle
Tá vendo aqui, ó? Dentro dessa cavidade a gente cria pontos de controle. E aí você vai me perguntar como? Isso aqui é como se a gente trabalhasse a matriz de comportamento frente às pressões, frente às pressões espelhadas. As expressões não, as pressões não, as pressões espelhadas. É com X ou com S? Espelhadas. E aí o que acontece? Essas pressões que espelham em nós, elas vão sendo trabalhadas com a repetição. Processos repetitivos, né? A insistência. A insistência leva a área à assistência. E essa assistência cria um ponto de controle. Então aqui a gente tem um ponto de controle nervoso de assistência. Não é bonito? Nervoso de assistência. E aí, olha só. A razão desses camaradas aqui, ó. A razão de atividade. A TV top. Falando do top aqui, ó, que a gente viu aqui no começo. A razão de atividade top. Né, um top é igual a um desvio de nervo que desentope. A razão top que desentope aqui, ó, gera ponto entre o músculo e o nervo que desacessa a atmosfera, né? Atingimento. Atingimento de quê? Atingimento de gradiente molecular. Por exemplo, sódio e potássio. Aqui a gente está falando de Na+K+. Então, quando o K+, entra, quando você K+, você tem um aumento da polaridade. Então, aqui, ó. Imagine isso aqui, ó. Essa é a banda. Esse é o volante. Quando K+ entra, um pouquinho, ó. Peraí. Quando K+ entra, quer mais. Olha só. Você tem maior atividade vetorial. Mais. Agora, quando K+ sai, ó. K+. Quer mais sai? Você vai ter o aumento de sódio. Na. Tá vendo? Aí fica diferente. Vai ser ou vai estar normal, né, o vetor, ou ele vai voltar ao normal, a carga normal, ele não vai sofrer uma supercarga de K, né, de K+, K+, ou ele vai ficar com como que fala? Ele vai despolarizar e despolarização gráfica. Eu esqueci o termo. Aqui, ó. Ele vai para um período de repolarização. Que aí o potencial aqui, ó, hiperpolarização. Ó, ele despolariza esse gráfico aqui, ó.
ele vai para o estado de hiperpolarização, que é esse estado aqui, ó, essa zona. Tá vendo? Então aqui quer dizer que ele está sem K e sem Na mais. E aí aqui, ó, daqui para ele voltar para cá, ele precisa de transporte ativo de sódio, né? Sódio precisa de entrar. E aí aqui, ó, esse azul quer dizer que é o K, né? Aqui é o K, ó. K mais. Aí o K mais leva aqui e olha o que ele faz. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo. A gente tem, primeira coisa, a gente tem o músculo, a linha do músculo. E aí a gente tem os pontos de acesso nervosos, né? Bem distribuídos, ó. Então aqui vem uma fibra nervosa, aqui vem outra e aqui vem outra, né? E aí, o que acontece? Quando o asterisco faz aqui, ó, quando o X vem aqui, ó, ele faz um asterisco, né? Então é melhor que esses 3x cheguem de uma vez. Então existe a coordenação. Período coordenado. Se a gente fizer coordenação entre esses três, a corda toda vai descer num grau potente. E aí como que vai voltar? Se ela tem que voltar, ela vai voltar assim e vai decaindo assim, ó, ritmicamente, ó. Olha que legal, as montanhas de Abalons, né? Agora, se, né, voltando. Pá. Agora, vamos lá. Se for descoordenado, ó, aqui a gente tem uma descoordenação. O que vai acontecer? A gente tem um menos aqui, um igual aqui, um mais aqui. Olha o que vai acontecer. Aqui vai sofrer aqui assim, aqui vai sofrer aqui assim, e aqui vai sofrer, e aqui, ó, desculpa, vai rolar uma força aqui X, uma desforça menos aqui e um normal aqui, ó. Não é? Então aqui, ó, a gente vai rolar o X aqui, um menos aqui e um igual aqui, né? E aí o que vai acontecer? Olha o estado do músculo sobre a carguinha, sobre os íons. Então vai decair assim, ó, no espelho disso, entendeu? O espelho dessa coordenação ou dessa descoordenação fibrilada. Porque esse é o camarada rico de impulso. Esse é o camarada que tem plano de impulso de investir em você, músculo, né? Então esse é o camarada. Ele é o banco de desacordar você sobre uma rima coordenada por carguinhas X. Olha o X, né? Aí o que acontece? Você vai assimilando essas respostas e depois que você assimila isso aqui, ó, você vai insistindo nesse pulso e vai pedindo ao banco para instalar um recurso aqui, ó, que vai te deixar cada vez mais coordenado. Então, nós vamos nos coordenando, nós vamos nos instalando conforme o tempo passa, pontos de coordenação. E aí quando esse X vem, esse X ele assume outra proporção. Ele não precisa de ser o super X,
Não precisa de ser o super X. Ele vem assim, ó. Só que ele divide para todos esses pontinhos. E aí, mesmo ele sendo o mesmo X, ele assume uma região zona. Porque ele desce uma pá enorme. E aí essa pá enorme consegue mudar a recepção iônica. E a recepção iônica é sensação. É aquilo que você procura todos os dias em todas as suas atividades. Não tenha dúvidas a respeito disso. Não comemore dúvidas. Não, pode comemorar dúvidas. Sim. Acho que na verdade, comemorar. Nervo vago contém fibras aferentes sensitivas, fibras sensitivas especiais, fibras aferentes sensitivas viscerais, que entra em contato com vísceras, motoras somáticas, aqui complexas, né? Somáticas, foi o que a gente viu ali, e motoras viscerais. Qualquer tipo de dúvida é só você se perguntar ao espelho. Perguntar ao espelho o reflexo que a fibra te fala. Vamos lá. Responsável pela percepção de tato, dor, temperatura, pressão e vibração, e propriocepção de porção posterior da orelha. Então, aferentes gerais, eferentes viscerais, responsáveis pela informação sensitiva, com exceção da dor dos órgãos internos. Eferentes somáticas, inervam músculo, que se originam a partir dos arcos bronquiais, como os músculos da mastigação, músculo tensor do véu palatino. E aí aqui a gente tem fibras sensitivas especiais, transportam informações gustativas do palato mole e da epiglote. Fibras eferentes viscerais inervam os órgãos internos, incluindo todo o músculo liso e as glândulas. Então, a gente tem uma série de fibras que saem desse nervo vago e sofrem rearranjo a partir das descargas, dos contatos, né? Agora a origem, ele fica dentro do bulbo, no tronco encefálico. Aí ele aqui, pegando aqui, nessa parte aqui. Qual imagem eu pego? Essa imagem é boa. Bulbo. Aí ele aqui. Vamos tirar essa. Olha que legal. Então, vamos dar uma olhada aqui nessas imagens. Essas imagens estão bem preparadas, né? A ele aqui descendo lá pro abdômen. Esse camarada verde aqui, aqui já é ele passando pela bifurcação, onde tem um diafragma aqui, né? Ele aqui no tronco cefálico. Eu não sei porque que não tá dando pra... Ele aqui, bacana. Ele com ampliação. Legal demais. Que site bacana esse, hein?
Ó, dentro do buco, tronco cefálico. O núcleo, vocês vão ver quando a tecnologia de imagens, né, de exames de imagem, conseguir mostrar com resolução esse camarada. Aí sim, vocês vão ver o que é tecnologia de imagem, o que é o estado da arte do nosso camarada. Por enquanto a gente só consegue ver por exame de detecção elétrica, né? Eletrocardiograma, eletroencefalograma, mas é um exame que ele é grosso ainda no sentido da resolução. Aqui, ó. Núcleo motor dorsal do nervo vago fornece fibras eferentes parasimpáticas para o trato gastrointestinal, pulmões. Então, eferentes quer dizer que conseguem sentir coisas de fora, né? Temperatura, estímulos de fora. Não, na verdade, de dentro para fora. Não, na verdade, de dentro pro sistema nervoso, né? Eles conseguem avisar o cérebro, né? Coordenar ações aqui, ó. Gastrointestinal, digestão e pulmão. As fibras eferentes que surgem do núcleo umbigo inervam os músculos do palato mole, parte posterior do assoalho bucal, faringe, laringe. Esse núcleo também origina as fibras eferentes somáticas e os neurônios parasimpáticos. Ó. Originam as fibras eferentes somáticas. Então, eferentes quer dizer que é somática mesmo. Tudo isso aqui é sinalização, né? Eferentes, aferente, é via de sinalização de carga. O núcleo solitário recebe fibras eferentes primárias dos órgãos internos, assim como a informação gustativa do sabor. Finalmente, as fibras eferentes que convergem no núcleo espinal do trigêmeo transportam a informação sensitiva de dor, temperatura e tato profundo da orelha externa na dura mater, da fossa posterior do crânio e da mucosa da laringe. Então aqui a gente percebe que a dor geralmente é um top que está entopando, né? Está sendo entopado por micromoléculas, micropartículas, por razão de temperamento e atração de moléculas no lugar, né? A raiva geralmente é isso aqui, ó. O nervo. Você tem aqui, ó, o ambiente, a área, e a área, né, ela tem um status de equilíbrio. Quando a gente desequilibra a área, mais do que ela consegue equilibrar, a gente tem uma dor. Porque a dor, ela é incontrolável. Ela tem um tempo de assimilar. A dor, até que se assimile, ela fica doendo. Então, às vezes, você está comendo lá na cozinha e aí a geladeira tá lá tiçando gás para fora dela, né? Ar para fora dela. E aí ela tá com o motor ligado. Aí de repente você começa a sentir um mal-estar, uma dor. Só que você não tem nenhum motivo para isso. Mas você tem sim, ó. Tem um motor
tem um motor puxando o ambiente, a área em que você se encontra. A assimilação desse motor leva você a decorar ou vestir essa dor com algum propósito. Então, às vezes a gente se pega vestindo o motor da geladeira, a bunda da geladeira, o motor da geladeira, como a gente veste bonequinho. Então a gente não pega a boneca e troca de roupa da boneca para ela ficar mais bonita. E aí a gente troca o nome dela e tal. Esses motores que agridem os meios em que a gente está, eles precisam de ser detectados pelo organismo para cortar essa dor aqui, ó. Ah, é aqui que eu tenho que cortar, né? E aí você pega a faca e corta, ó. Olha o Jason ali atrás com a faca. Aí você corta essa dor que tá tentando desespremer essa desesperança, essa espinha. Sabe, espinha? Que é tipo um negócio assim, aí quando você pega aqui, ó, a mão e aí aperta aqui, ó, forte, você faz assim e assim, ó, ela não solta um negocinho assim, e aí você fala, ah, isso aqui é espinha. Então, isso aqui é desespero de razão assimilada de nervo motor, neuromotor, né, nervo craniano. Doideira, né? E aí quando a gente corta, descobre que é isso, a gente passa geral na mão. Passa cerol, né? Forame jugular. Tá bom. Ramos do nervo vago. A gente tem o ramo meníngeo, o ramo auricular, nervo faríngeo, nervo superior. Cara, eu já tô satisfeito de nervo vago, viu? Abdominais. Eu fiquei satisfeito aqui. Que legal. A gente tem vários sistemas de estudo dele. Glossofaríngeo, auricular, tímpano. Aqui é o ouvido, aqui é o nariz. Glossofaríngeo, jugular. E aqui ele descendo lá para os órgãos. Tá. Então, é isso aqui. Bacana. Então, esse é um sistema muito interessante, inteligente, que vale a pena, né? Vale a pena a gente ilustrar. Aqui, ó. Então, o processo acontece assim. Essas questões dos nervos, né? Aqui a gente tem a engenharia nervosa, a rede neural, rede sináptica, os neurônios motores, né? Os axônios. Vamos lá, isso aqui eu vou pegar. O que eu posso. Deixa eu ver se eu consigo. Extravasamento. Que não. Imagina o que é a carga aqui, ó. A carga tá contida assim, ó. Então, se ela tá contida por um tubo forte, ela não sai, né? Mas isso aqui é a expressão da sensação, né? Vamos montar o bloco com isso.
Então, aqui. Isso aqui é a imagem da sensação. E aí, como a gente quer conter a sensação, o que a gente faz com ela? Espera aí, Ctrl X. A sensação é a moeda X que nos adequa, né? Que nos faz escolher. Então, o que a gente faz com essa sensação? A gente vai monta a contenção e, paralelo a essa contenção, a gente vai fortificando essa contenção para manter cada vez mais essa sensação aqui para dentro. Isso aqui, ó, a gente quer colocar para cá, então a gente quer desviar isso aqui para cá. Quando dá algum problema aqui, ó, nessa passagem aqui, ó, aumenta aqui, ó. E aí esse aumento aqui, ó, gera um aumento de pressão. Então isso aqui vem muito mais forte. Então muda a velocidade aqui, ó. E aí uma alta descarga uma alta sensação pode ser dentro de filtro, dentro de nódo sinoatrial, dentro de marca-passo, ela pode se tornar positiva, ela pode se tornar gerenciada. Pode chegar muito aqui que eu só vou sair pouco, né? Então aqui eu já tenho uma automação. Pode chegar muito, mas eu sempre vou despirar aqui. Agora, quando você não tem essa instalação, essa autodescarga, essa sensação causa uma dor, que é o excesso, né? E aí essa dor, ó, ela precisa de ir para fora de algum jeito. E aí ela vai. Só que quando você está fechado, o forte da lesão, né, ela manda química de extravasamento para algum lugar. A gente tem um nódulo, edema, e a gente tem várias questões assim que ficam para serem resolvidas depois. Então isso é patologia. Patologia tem a crônica e tem a que pode ser resolvida com pouco tempo, né? Então depende do tempo de identificação e de tratamento. IDT. Como que chama isso aqui? Esse negócio de esgoto? Tratamento de esgoto? Vamos ver se tem alguma coisa parecida. Tratamento de esgoto. Empresa. Copasa, né? Não, Copasa é água. Qual que é o nome? Deve ter um nome. Não. Idetetização. Se tá tiçando, tem que deter, né? Nós não vamos achar isso aqui, não. Sem fluxo. Aqui, olha só os nomes como cooperam. Saniflux, né? Saniflux. Fluxo, né? É legal fazer isso aqui, ó. ET. Saber sobre estação de tratamento. Tratamento de esgoto. EDT, ó. DTE. Se traz pra frente e até que rola uma loja. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de aprimoramento desses lados nervosos relacionados ao nervo vago. Você vê que ele é um dos mais complexos, os mais destemidos nervos, né? Mexe até com o coração, né? E aí, ó, se você tiver ruim do nervo, saiba que você tem que cortar o Jason. Pede ajuda
Jack, sei lá, Jason. Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e até a próxima. Fui.